Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Primeiro pregão do ano começa com expectativas sobre relatório do USDA da semana que vem e assinatura de acordo entre Estados Unidos e China no dia 15 de janeiro. Decisão sobre a proposta da ANEEL de taxar geração própria de energia deve sair no primeiro trimestre deste ano. Na pecuária, baixo volume de negócios e expectativa de alta de preços com frigoríficos reabastecendo estoques marcam o início deste novo ano. E você vai ver também que uma frente fria avança pelo Sudeste e há previsão de temporais e chuva forte para vários estados brasileiros. A gente te mostra tudo isso e mais a partir de agora. Mercado e Companhia já está no ar. Os produtores rurais do Paraná estão começando a colheita da soja safra 2019-2020. Segundo a ProSoja do estado, algumas colheitas resultaram em apenas 30 sacas por hectare, enquanto outras lavouras prometem rendimentos superiores a 70 sacas por hectare. Os diferentes resultados são fruto da escassez de chuva em algumas áreas do estado. Vamos até o Paraná, lá em Goiôerê, onde está o Márcio Bonesi, presidente da ProSoja Paraná, que traz o cenário do estado do Paraná hoje para a gente na produção de soja. Boa tarde, Márcio. Como é que está a situação por aí? Boa tarde, Kelly. Tudo bem? Nós estamos passando por um momento crítico de novo aqui no Paraná, com faltas de chuvas, mais um momento de estiagem. Iniciamos o plantio, já tardio, com atraso do plantio devido à estiagem. Tivemos um período chuvoso aí e agora novamente a estiagem está aqui no estado, chegando e prejudicando as lavouras aqui no estado. Pois é, a gente conversou hoje pela manhã com produtores da região de Ubiratã que reportaram a produção do Mercado e Companhia, colheitas de 30 sacas por hectare. Esse é um quadro que você tem observado de perto? Sim, Kelly, esse é um quadro que eu tenho acompanhado. Tem um produtor que eu acompanhei a colheita lá, 37 sacas por hectare. Ele tinha uma área de 102 hectares, costumado falar em alqueire, 240 hectares mais ou menos. Ele colheu em torno de 40 hectares e nessa área ele teve uma produção apenas de 37 sacas por hectare. Essa é aquela primeira soja que foi plantada no período de setembro, aí, que pegou aquela estiagem durante o plantio. O produtor não replantou e já iniciou a colheita agora, mas com uma baixa produtividade. Pois é, a gente tem dois tipos de cenários, pelo menos aí no Paraná, que você inclusive vai nos ajudar a mostrar para o Brasil inteiro através de imagens. Eu quero pedir para a produção colocar para a gente as imagens da soja, aquela que foi semeada em novembro e que está passando por uma situação crítica de seca, soja já fruto de replantio e que de novo não recebeu chuva, não é isso, Márcio? Isso, Kelly. Nós temos aquele soja tardio, o replantio que foi plantado em novembro, essa soja que vocês estão vendo, devido desde o Natal não tem chovido, as últimas chuvas foram antes do Natal, 10, 12 dias aí, e essa soja vem sofrendo, ela está com desenvolvimento ainda, está no desenvolvimento vegetativo, e essas manchas que vocês podem acompanhar são manchas devido à escassez de umidade no solo, as chuvas não vêm. E, além disso, Kelly, as temperaturas aqui no Paraná têm sido muito altas. Então, essa soja, você pode ver que ela vem sofrendo muito. É a soja que foi plantada em novembro e muita soja também que foi fruto de replantio aqui, principalmente na região noroeste e oeste do estado do Paraná. Agora, Márcio, diga pra gente onde ficam essas lavouras aí que a gente está mostrando essas imagens de uma seca atingindo alguma parte da lavoura e, segundo, esses produtores que plantaram em novembro não vão fazer mais aposta na segunda safra de milho? Como é que está esse cenário por aí da janela ideal, né? Então, essa soja específica que vocês estão vendo é do amigo meu aqui da região de Goiôerê mesmo. É soja que foi plantada mais na época tardia e que está pegando essa seca. O que está acontecendo, Kelly, mudou um pouco o cenário do milho segunda safra devido aos preços, né? Os preços têm estimulado o produtor, aquele produtor que estava receoso em não plantar devido à colheita que vai ficar mais tarde esse ano, com o atrativo do preço, ele está pensando sim, talvez plantar, mas com uma tecnologia mais baixa, um investimento menor em qualidade genética do milho
e também na adubação. Então, mudou-se o cenário. Muita gente não ia estar plantando esse milho segunda safra, e agora o produtor é perigoso se arriscar devido aos preços que têm se mostrado atrativos. Ou seja, isso não, por enquanto, não deve prejudicar a intenção de semeadura para a safra de milho. Continua uma área mantida ou até maior do que no ano anterior, mas com o risco da produtividade por causa da janela que fica fora do período ideal. Agora, Márcio, a gente está reportando para o Brasil inteiro qual é o cenário do Paraná. Mostramos essas lavouras ali numa situação de seca, lavouras já replantadas e ainda sofrendo bastante com a estiagem. Agora eu quero mostrar para o telespectador outras lavouras que têm um rendimento previsto de pelo menos 70 sacas por hectare ou mais disso. As imagens mostram que elas estão bastante saudáveis. Onde é que ficam essas lavouras que a gente vai mostrar agora, Márcio? Kelly, essas áreas são no município vizinho aqui de Goiorê, município de Moreira Salles. São áreas com alto potencial produtivo. Essas foram plantadas no final de setembro e tem regiões que choveu, chuvas esparsas, né, que foram alcançadas durante o plantio, essas chuvas e essas lavouras que evoluíram normalmente. E pegou grandes chuvas e tem um grande potencial produtivo. Até você ver na próxima foto, pela altura das plantas, né, com soja muito bem desenvolvida, com potencial de produção muito alto. Então, esse ano, aqui no Paraná, nós vamos ter vários cenários de colheita, né? Um cenário de soja, que falou, de 30 sacas por hectare, e podendo sim alcançar essas médias de 70 sacas por hectare. Então, as chuvas aqui foram determinantes, e não sei ainda. Nós precisamos dessas chuvas nessa área específica aí, até o final de semana, agora até domingo. Tem uma previsão, tomara que venha, para não interferir, está bem na fase de enchimento de grão, essa soja que vocês estão vendo ao vivo aqui. Agora, Márcio, para a gente encerrar, colheita já começou na virada do ano. Os primeiros reportes são de rendimentos ao redor de 30 sacas por hectare ali na região de Ubiratã e vai ganhar ritmo a colheita a partir agora da próxima semana. E a expectativa é que o estado, de maneira geral, supere a produção do ano anterior. É isso que a ProSoja Paraná espera? Sim, essa é uma expectativa nossa. O ano passado nós tivemos um ano muito ruim, com a seca, né? O estado do Paraná produziu um pouco mais de 16 milhões de toneladas, e a gente imagina que o potencial produtivo nosso esse ano, nós vamos estar batendo esse potencial de 16 milhões, sim. Pode ser que nós melhoramos essa quantidade de soja e até a mesma produtividade aqui no estado. Excelente. Márcio Bonesi, presidente da ProSoja Paraná, obrigada por trazer para todo o Brasil qual é o cenário da produção de soja hoje, safra 19/20, no Paraná, que é um dos principais estados produtores do Brasil. Obrigada ao Márcio, volte sempre. E o primeiro pregão do ano começou com expectativas sobre o relatório do USDA, que vai ser divulgado na semana que vem. E também com foco do mercado na assinatura do acordo entre Estados Unidos e China, agora no dia 15 de janeiro. Esses são dois fatos que vão sustentar os preços da soja em alta na Bolsa de Chicago? É a pergunta que eu vou dirigir para o analista de mercado e sócio da MD Commodities, Pedro Deineca. Pedro, seja muito bem-vindo, direto de Chicago. Diga para a gente, os preços vão ficar em alta até que esses dois fatos venham à tona? Olá, Kellen. Olá a todos. Feliz 2020 a todos. Obrigada para você também. Obrigado, Kellen. O mercado começa otimista. Realmente, em 2020, terminamos 2019 com uma dose, podemos até dizer, inesperada de otimismo em relação ao anúncio do acordo da fase 1, né, entre China e Estados Unidos. Então, isso, obviamente, deixa o mercado um pouco mais atento ao potencial de aumento de demanda para a soja norte-americana, e isso tem levado os fundos os especuladores que estavam bastante vendidos até mais ou menos ali o dia 10 de dezembro no mercado, tiveram que ir atrás recomprando várias dessas posições vendidas, e isso vem sustentando o mercado. Então agora, sexta-feira que vem, no dia 10, temos um relatório importantíssimo do USDA, será o relatório final da safra 2019 norte-americana, uma safra cheia de altos e baixos, cheia de enigmas. Nós, pessoalmente, na MD Commodities, e muitas pessoas no mercado acreditam que o USDA ainda não está relatando os dados reais do que realmente aconteceu na safra, tanto para o milho, quanto para a soja, quanto até para o próprio algodão. Então vamos ver o que o USDA traz, né, no relatório do dia 10. Então esse é um dia bastante volátil. Os fundos
devem continuar reduzindo as suas posições vendidas, reduzindo a sua exposição a uma possível alta, uma possível surpresa altista nesse relatório. Não significa que teremos essa surpresa, lembrando que estamos falando de USA, né? Mas esse é o fato número 1. Fato número 2, China e Estados Unidos parece que vão realmente assinar a fase 1, agora no dia 15 de janeiro. Até lá, qualquer tentativa de baixa nos mercados deverá ser breve e rasa. Bom, vamos então por partes, analisando o fato que vai vir antes no nosso calendário, dia 10 de janeiro, relatório do USA, primeiro relatório de 2020, com uma expectativa da AMD Commodities de que o viés deste relatório para o mercado seja altista, prioritariamente porque a AMD Commodities acredita que a safra de milho e a safra de soja, por exemplo, vão ser revisadas para baixo, os índices de produtividade? Potencial para isso existe, Kellen. Lembrando, estamos falando de USA até agora, na nossa opinião, tá? Lembrando, isso é uma opinião, com base no que estamos vendo aqui no campo, que vimos ao longo do ano de 2019, com os nossos clientes, os nossos contatos aqui, em pleno meio oeste norte-americano, acreditamos que principalmente a safra de milho tem potencial de redução. A safra de soja, já tivemos uma redução forte. O USA ele está muito mais próximo da realidade na soja, colocando 96 milhões de toneladas. Nós acreditamos em número abaixo de 95, quem sabe abaixo de 94. Mas, novamente, são ajustes finos, que não significa que o USA vai fazer isso, tá? Mas na situação da soja, o que nós temos é essa possibilidade do aumento para a demanda, o aumento da demanda para a soja norte-americana, que poderá vir após a assinatura, se de fato essa assinatura acontecer até o dia 15 de janeiro, os chineses devem entrar, ou pelo menos o mercado espera que os chineses voltem a comprar soja norte-americana em um volume mais acelerado. E isso deixa o mercado sustentado com tentativas tímidas de baixa, também tentativas tímidas de alta nesse momento, porque há uma expectativa da entrada de uma safra gigantesca na América do Sul, apesar de alguns problemas regionalizados, tanto na Argentina quanto no Brasil. Importante a gente observar essa expectativa do mercado também para o teor deste acordo, que tem data prevista de assinatura para 15 de janeiro. Vale lembrar nossa audiência que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou que esse acordo tem na ambição do Trump uma meta de 50 bilhões em negócios no mercado agrícola entre China e Estados Unidos. Só que esse valor nunca foi visto antes. Qual é a opinião da AMD Commodities? Chega a 50 bilhões o acordo que vai ser assinado no dia 15? Qual é a sua expectativa, Pedro? Kellen, precisamos ver os detalhes, né? Assim como você acabou de colocar muito bem, esse valor nunca foi atingido, muito pelo contrário, o recorde foi em torno de metade disso, tá? A possibilidade existe? Existe. É provável que isso vá acontecer? Nós vamos saber realmente quando tivermos acesso ao texto do acordo. Ninguém ainda viu o texto desse acordo, tá? Ele está sendo traduzido tanto em inglês quanto em mandarim, então tem uma situação agora que nós temos que aguardar para ver os detalhes, e esse é um dos motivos, que o mercado agora fica meio sem saber o que fazer, principalmente nas tentativas de baixa, porque qualquer tipo de surpresa que venha indicar, que talvez não chegue nos 50 bilhões, mas se voltarmos a ter uma exportação norte-americana de 30 bilhões de produtos agrícolas para a China, o que seria um recorde, né? Lembrando, o recorde antigo foi em torno de 27 bilhões, isso ainda assim daria sustento às cotações. Então o mercado aguarda esses detalhes, é impossível dizer se vai ou não vai acontecer até vermos o texto desse acordo que está sendo cogitado para ser assinado no dia 15. Agora tem uma máxima que diz que o mercado sobe no boato e cai no fato. A minha pergunta para você é o que o produtor rural que nos assiste nesse primeiro pregão de 2020 deve fazer, porque as colheitas de soja já começaram aqui, dólar ao redor de 4,3 e dois fatos importantes no radar. É dia de começar a comercializar ou é hora de esperar? Olha, Kelly, como a gente sempre fala, gestão de risco em primeiro lugar, cada um tem uma situação individual, uma situação única, né? Porém, temos que compreender que o mercado de soja, levando em consideração a alta de sexta-feira e a leve alta de hoje, está em torno de 80 centavos, teve uma alta de 80 centavos em menos de 30 dias, tá? O mercado pode subir mais? Claro que pode, mas, como acabamos de colocar aqui muito bem, temos dois fatores importantes e voláteis pela frente, que podem sim incentivar uma alta maior, como também não, né? Okay. E você acabou de colocar muito bem essa coisa de comprar o boato, vender o fato, realmente isso existe nos mercados. Temos que lembrar que a safra sul-americana está entrando com força no mercado, a soja brasileira
é de longe a soja mais competitiva no mercado internacional a partir de fevereiro, o que deve trazer aí uma competição maior para a soja norte-americana em relação às compras chinesas. Será interessante ver. Os chineses vão pagar mais pela soja americana para cumprir o acordo, ou eles vão tentar respeitar aí os mecanismos do mercado e comprar a soja mais barata e de uma qualidade maior, que será a soja brasileira desse ano. Então, muitas questões ainda ao redor do mercado, e por isso, levando em consideração essa alta que já tivemos, sempre vale a pena, né? Colocar um dinheirinho no bolso, você ficar com uma coisa garantida na mão do que ficar esperando, talvez, preços muito maiores. Não significa, novamente, terminando, Kellen, que o mercado não possa subir mais, tá? Pode, mas temos vários riscos aí pela frente, começando pela entrada da safra sul-americana. Pedro Deineca, ao vivo de Chicago, neste primeiro pregão de 2020, trazendo as expectativas importantes do mercado agrícola. Volte sempre, um prazer começar o ano na sua companhia também. Obrigada. A decisão sobre a proposta da Agência Nacional de Energia Elétrica de taxar o sistema de geração própria de energia solar, conhecida também como fotovoltaica, deve sair ainda no primeiro trimestre deste ano. A informação foi confirmada ao Canal Rural pela própria agência. A consulta pública aberta pela ANEEL para ouvir a opinião da população terminou nesta semana, mas até o momento o órgão não informou a quantidade de contribuições recebidas. Para o produtor rural, a mudança pode aumentar em até 60% o custo para quem produz energia própria, segundo estimativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Nós vamos ao vivo até Brasília, onde está o comentarista do Canal Rural, Benedito Rosa, para nos responder se esta taxa vai, de fato, aumentar o custo do produtor rural brasileiro em 2020. Você acredita nesta taxação da energia solar? Boa tarde, Benedito. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos os amigos e amigas que nos acompanham no Mercado e Companhia. Essa decisão vai onerar os custos de produção de quem está investindo ou pretende investir para o uso da energia elétrica no meio rural, na irrigação em especial, e também aos demais consumidores que não vivem na área rural. Esse aumento, esse ônus, está previsto, está em discussão na Resolução 482 e a ANEEL tem tido dificuldades de justificar. Já houve uma audiência na Câmara Pública, na Câmara dos Deputados. Os consumidores e quem pretende investir na área estão reclamando bastante. A Associação de Irrigantes está preocupada. Realmente, o argumento dos agricultores é de que essa nova taxação, essa taxação de 60% sobre as instalações vindouras vai inviabilizar a geração de energia elétrica solar voltaica. Essa, aliás, é a posição da Solar. Eu penso, viu, Kellen, amigos, que seria uma marcha ré que o governo brasileiro estaria dando numa direção muito boa de aumento da geração de energia limpa e uma geração de empregos e atividades, pequenos negócios espalhado pelo interior do Brasil. Assim como está acontecendo no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Aliás, a comparação com a Califórnia é bem oportuna. Durante 20 anos, o governo da Califórnia isentou a venda da energia elétrica que não é consumida por quem gera. E depois de 20 anos, alcançou-se um índice de 5% do total da energia de cada distribuidora. A partir daí, o governo começou a cobrar 10,5%. Agora, a proposta da ANEEL é uma cobrança de 60%. Está exagerado. Eu penso que esse tema ainda vai suscitar muitas discussões antes que a diretoria da ANEEL, recebendo agora os relatórios após a consulta pública, tomará essa decisão, mas antes certamente haverá audiência pública ainda no Congresso e esse assunto ainda continuará em discussão, Kelly. Agora, Benedito, qual é o cenário que levou a ANEEL a trazer essa consulta pública, a trazer esse tema para discussão? Boa questão, Kelly. A Associação Brasileira
de energia solar voltaica argumenta que no fundo, no cerne da discussão está o receio, o temor das grandes distribuidoras, oligopólios, inclusive empresas estatais, de perderem uma faixa do mercado de pequenos consumidores pelo interior do Brasil. O crescimento dessa geração é rápida e eles estão defendendo os seus interesses e não os interesses do Brasil. Veja bem os números, Kelly. Existem, segundo dados da ANEEL, 84 milhões e 400 mil unidades consumidoras de energia elétrica no Brasil. Destes, apenas 170 mil são envolvidos com energia solar voltaica, ou seja, 0,2% do total. Não é motivo para assustar tanto essas geradoras no presente, as distribuidoras no presente. Então, a disputa é mercado para o futuro, elas querem continuar com o oligopólio, com o monopólio em alguns estados e o consumidor cativo. Isso não é bom. Muito obrigada, Benedito, pela primeira análise de 2020 sobre este tema, energia solar, energia fotovoltaica, que tanto interessa também ao público do agro do Brasil. Até a próxima semana. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.